Alívio mudo. Úmidas línguas em lugares de orvalho. Um gesto lânguido. No rio lambiacoso. Preciso mover-se de giros e destertores, pluviais e ambíguos. Repertório de gestos, de vozes e de odores. De mais e mais e mais amores. De mais e mais e mais tremores. De notas semínimas, dedilhadas às cordas. E os gestos, espasmos por fim. Músculos enrijecidos. Retarda-se ainda mais o momento. E mais, e rompe-se alívio mudo. Estendidos e relvados. Na tarde que declina e deixa a noite entrar pela janela aberta. Um brinde à poesia de André Merez. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de receber André Merez. André, um brinde à sua poesia. A nossa. Qual a sua percepção do cenário da poesia contemporânea? Você acompanha? Acompanho. Então, eu tenho observado tudo, tenho lido a maior parte das coisas que eu posso, inclusive com o trabalho do blog que eu tenho mantido, Poesia Russa. Tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente nova, poetas. Eu acho que o cenário, de maneira geral, é muito positivo. Uhum. Tem muito poeta bom, né? Eu tenho observado que, se você considerar os saraus, o próprio Cooperifa, eu já estive lá, já vi de perto o que está acontecendo. Eu acho que é um cenário muito positivo e muito produtivo. E democrático. Democrático. O que eu acho que tem um pouco, assim, uma certa área da poesia contemporânea, inclusive eu falo isso no pós-fácil do livro, é que também tem uma tendência muito forte a um hermetismo que, ao meu ponto de vista, é exagerado. Uhum. Não é eu não tenho um posicionamento assim de me colocar criticamente, porque eu acho que fazer crítica não é papel do poeta. Uhum. Eu não acho que o poeta tem que misturar crítica com poesia. Você produz sua obra e pronto. Mas, independente de uma crítica sistemática, eu observo do ponto de vista de um poeta que está produzindo hoje em dia, de que tem essa poesia mais próxima da vida, essa poesia que está dialogando com as questões sociais, e tem uma certa área da poesia, uma linguagem até um pouco mais acessível. Isso, mais acessível e que consegue agrupar pessoas em torno de uma causa. Mas tem assim, se referindo mais à linha do neobarroco, que a gente vê que tem uns poetas que são bastante prestigiados nessa área, que eu acho excessivamente hermético e desnecessariamente hermético. Eu não sei se eu não os alcanço ou se realmente é isso. Eu acho que tem isso. Eu acho que a poesia tem que comunicar. Tem que comunicar. Né? Tem que comunicar e tem que agrupar pessoas. Então eu estou muito mais próximo dessa poesia que comunica do que essa poesia que complica, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Então eu vejo dois aspectos. Eu vejo esse aspecto mais positivo, de uma poesia ativa, que tem atraído, de repente, um moleque da periferia que não sabe o que é poesia, que de repente não conhece a tradição poética, mas ele está se aproximando da poesia pela via do rap, do hip hop, de outras coisas. Eu acho isso fantástico. E eu não vou excluir isso da produção poética atual. Mas, por outro lado, eu vejo um hermetismo muito grande, desnecessário, que realmente não tem nada a ver comigo. Então, já que você citou, vamos falar aqui da vez do inverso. E uma coisa que já me chamou a atenção é esse título. O título, acho que ele diz muito sobre, acho que tem que ser assim, né? Mas diz muito sobre o conteúdo do livro. Mas da onde vem a vez do inverso? Aliás, eu gostaria até de fazer menção ao Tarso de Melo, que
Aqui já esteve aqui, né? Já esteve. E ele, no prefácio, ele conseguiu identificar muito bem isso. O título Vez do Inverso tem a ver com o fato de a poesia dar voz ao que não tem voz. Né? Então, que é a linha do Tarso também. Né? Exato. E essa foi uma das questões que me fez escolher e procurá-lo. Aliás, assim, o fato dele ter aceitado fazer o prefácio foi bastante legal, cara, porque eu tenho uma ligação com a poesia já há mais de 15 anos, mas nunca tinha publicado nada. E aí o fato de eu apresentar meu livro para ele aceitar fazer o prefácio, foi fantástico, porque até então eu não tinha coragem de publicar, essa que é a verdade. Não é que eu não tinha coragem de publicar porque eu não tivesse confiança no que eu fizesse, eu sempre tive uma autocrítica muito forte. E essa autocrítica me fez jogar muita coisa fora, Fabiano, porque eu produzia e jogava fora, produzia e jogava fora. É que no próprio pós-fácil aí eu falo, eu não tenho coragem de dar à leitura aquilo que, se eu lesse, eu achasse duvidoso. Então eu fui produzindo e jogando fora, produzindo. Então meio que a aceitação do Tarso, que é um poeta que tem uma carreira sólida, sim, vários livros publicados, então uma atuação muito bacana dentro da poesia, do cenário poético. O fato dele ter incorporado isso e aceitado me ajudou muito nesse sentido, de falar, não, o que eu estou fazendo faz sentido. Então, o Vez do Inverso, ele analisou muito bem, é a função, vamos dizer assim, transformadora da poesia, de dar voz àquilo que nunca teve voz. Então, todos os poemas, ou a maior parte dos poemas do livro, tem essa intenção de pegar aquilo que não é versão e colocar. O Vez do Inverso é basicamente isso. Aí o Tigrão fazendo participação especial. Ele gostou de mim. E isso foi, eu acho que o que mais me chamou a atenção nos seus poemas é isso, né? É um forte apelo ao social, né? Tem. Mas, ao mesmo tempo, nunca tive a intenção de me limitar a um poeta satírico, né? Sim, não, e nem panfletário, né? Não é isso. Não é. Mas eu acho que é um livro que simboliza bem os nossos tempos, né? Eu acho que uma das funções da arte, que tem alguns movimentos que vão contradizer isso, né? É apontar, colocar o dedo na ferida mesmo, né? Eu acho que a arte tem esse poder, né? De nos mostrar o que nos serve, porque às vezes a gente não percebe, né? E aí, através da arte, você falou, eu acho que esse seu livro, eu achei muito bom quando li, justamente por isso, né? Por dar voz àquele que, às vezes, socialmente não tem voz, né? Essa inversão mesmo, né? Exato, de tornar versão o que era marginal. O Ezra Pound, ele fala que o artista é a antena da raça. É muito interessante naquele ABC da literatura. Ele é a antena. Antena em que sentido? Não é no sentido metafísico da questão, é no sentido social, de estar percebendo o que está acontecendo. De captar mesmo. De captar a antena mesmo. Assim. Isso, captar, né? Essa captação. E fazer uma transcrição artística do que ele está observando. Por isso que o panfletarismo, às vezes, ele deixa a desejar. Panfletarismo, ditatismo, né? Então, essa questão de que você colocou, de captar um momento, eu acho que isso é indissociável, cara. Não dá para você imaginar um poeta fazendo uma produção literária, uma produção poética que esteja completamente alienada. Daí vem a minha, não é crítica, né? Daí vem a minha restrição em relação a um hermetismo, cara. Sim. Isso é uma coisa que eu faço questão de colocar aqui para você, porque é uma coisa que eu observo e eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a poesia tem que comunicar, a poesia tem que chegar ao proletário, a poesia tem que chegar à pessoa simples, tem que chegar ao aluno. A gente é da área da educação, você sabe o que é você apresentar um poema para um aluno do ensino médio e ele falar, tá, e aí?
Mas é isso também, eu concordo, né? Acho que a poesia, principalmente, a gente tem, né, uma ligação na poesia. Quando a gente fala poesia, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, né? Sim. Ligação com música, né? Ligação com a literatura oral. Ela não pode ser excludente, né? Não. Né? Às vezes algum aluno fala assim para mim, professor, tem que fazer curso para entender a poesia, né? E realmente é isso, né? Às vezes tem que ser mais direto mesmo, não tem que ter... E essa poesia hermética que você se refere, eu também tenho alguns problemas justamente isso, né? Você vai ter que fazer um curso para entender a poesia, e aí você já desvirtua a própria função, né? Transformadora do texto poético, né? Exato. Se você não chegar até quem precisa receber aquilo, se você colocar uma parede, por exemplo, né? Não é bem Mas antes, lê um poema para a gente tornar concreto o que a gente está falando para quem está vendo. Vamos ver. Veja um poema aí, aí a gente dá exemplos daquilo que a gente está dizendo. Antes de ler um poema, eu gostaria de ler um trecho do pós-fácil que eu escrevi aqui. No livro tem uma partezinha aqui no final, algumas palavras do autor. Eu resolvi colocar esse título, né? E aqui tem um trecho, deixa eu só procurar aqui, que fala sobre essa necessidade de uma comunicabilidade, né? Eu coloquei assim, há uma preocupação declarada com a comunicabilidade dos poemas, seu alcance mesmo. Seria falso não admitir que escrevo intencionalmente. Toda escrita é, em certo grau, eivada de intencionalidade, de uma tentativa de alcançar um leitor imaginado e nele imprimir algo, né? E nesta vez do inverso, há assumidamente uma preocupação em encontrar um equilíbrio entre uma comunicação demasiado imediata, que negaria ao leitor o trabalho inferencial e o seu enfrentamento com o texto, e uma outra exageradamente hermética, destinada a uns poucos escolhidos. É isso que é. Então, se for para fazer poesia para uns poucos escolhidos que vão conseguir, ou até muitos que nem foram os escolhidos, né? Então, acho que a questão da comunicabilidade é isso, de você trazer uma poesia que comunique algo de maneira mais efetiva mesmo, e que você consiga, como eu disse aqui, não você dar uma linguagem poética que seja imediatista, que roube também ao leitor o trato inferencial. Eu acho que assim, é importante que a poesia mantenha uma linguagem que também exija do leitor, mas que também não impeça o leitor de chegar até ela. É esse equilíbrio. Aí eu acho que tem um poema aqui, já que você falou para ler, e que já envolve essas duas coisas que você disse, né? O fato da comunicabilidade e dessa coisa do Ezra Pound que nós falamos da antena, né? Então é o Rio Doce que vai falar da catástrofe causada pela Vale e tal. Que ainda não foi resolvido, que ainda já foi arquivado e nem vai ser. Nem vai ser, e está aqui, isso daqui, ó. E o rio que era doce? A lama matou. E os peixes, a vida, a população ribeirinha? A lama matou. E os sonhos, os desejos, as virtudes e tudo? A lama matou. A lama que escorre, o líquido podre, chorume das almas, dos homens da vale, dos homens de cifras, números, contratos, benefícios, financiamento de campanhas, homens sem poesia, sem piedade, sem pêsame e sem arrependimento. O rio sem vida vai gritando até o mar, pela justiça que nunca veio. Mas ninguém ouve. Estamos surdos para o rio. Não temos ouvidos. O rio se foi, se perdeu. E nenhuma urgência é maior que o rio estendido sem vida no mundo. O rio morto era doce. Acabou. Aquela história do acabou-se que era doce. É óbvio, né? Mas eu acho que de alguma maneira acaba mostrando que
ficou registrado ali uma impressão que aquilo me causou e que deve ter causado um monte de gente. Né? E que tem que ter causado, né? Tem, não pode passar. E eu acho que e esse é o papel da poesia, né? Às vezes a gente vê isso como notícia e não nos causa. E aí quando você vê isso transformado em arte, transformado em matéria poética, e aí você, através da emoção, da sensibilidade, você aí tem alguma dá devida atenção. Eu acho que esse é o papel. Sim. Se não tiver esse papel de pegar o que está acontecendo e transformar numa linguagem expressiva e ainda assim ser comunicável, eu acho que não faz muito sentido, né, Fabiano? Não sei. Não, eu também concordo. Eu vejo que a sua poesia mesmo, ela tem essa mistura entre a palavra escrita e o meio urbano, que é a gente percebe uma tentativa de aproximar essas duas coisas. Sim. Então, assim, na verdade, acho que cada poeta tem a sua maneira de criar. Eu percebo que aquele que tá, o Tarso, né? Ele fala isso, que é a poesia é a vida. A poesia que pega da vida aquilo que tem nela e traz para dentro da poesia, traz para a poesia. Então essa intenção ele captou bem também no prefácio. Eu acho que existe. Cara. Mas acho que você acertou também em escolhê-lo, né? Porque ele tem esse viés também, né? Ele está participando ali da mesma intencionalidade, do mesmo perfil ideológico. Mesmo que sejam duas linguagens políticas diferentes. E isso também eu acho que é enriquecedor, né? Sim. Eu acho que você ter várias vozes também, né? De possibilidades. Mas uma coisa que me chamou a atenção também no seu livro, André, é a musicalidade. Né? Tem um trabalho sonoro muito forte. Isso é proposital? Eu acho que isso é herança da minha vivência com banda, cara. Eu fui cara de banda. Na década de 80 eu fui contrabaixista de duas bandas aí do cenário paulistano. Eu toquei numa banda chamada Catedral, toquei contrabaixo e toquei numa banda Sisucínio. Essa catedral é a catedral? Não é aquela catedral que veio depois. Isso é importante a gente esclarecer, porque o nome era nosso antes da banda Catedral aparecer, porque essa banda Catedral que você está se referindo, que meio que era uma coisa puxada para a Legião Urbana. Então... que começou até num viés religioso, né? Era uma banda, se dizia, evangélica, né? Não era essa. Porque essa surgiu no final da década de 80 e início de 90. E eu tô falando de 83, 85, e a gente tinha uma banda aí que tinha esse nome, mas não era essa catedral. E que tipo de som tocava? Eu também fui coincidente, mais uma coincidência entre nós, eu também fui contrabaixista. Pois é, era punk rock, cara. Com certeza, nessa época, né? Quem nunca, né? Pois é, década de 80. E era punk rock e tinha esse viés de letras, contestação, de denúncia social. Então essa aproximação com a música veio dessa experiência com banda, cara. E eu era letrista, né? Porque assim, você tá lá na banda, quem vai escrever? Porque a gente, na década de 80 era legal, tinha uma coisa muito da música autoral, né? De você ter uma banda e falar, não vou tocar cover, não vou tocar os outros pop. E a filosofia punk era essa mesmo, né? Vai lá e faça você mesmo, não copie, né? Ninguém vai lá e isso já é muito democrático, né? Sim. Se a gente pensar ainda num cenário, né? Assim, de final de ditadura, né? Você vir com esse lema, faça você mesmo, né? É fenomenal, né? E aí a coisa da musicalidade veio daí. Mas aí depois a questão da música ela ficou um pouco para trás. Eu fui fazer letras e comecei a entrar mesmo na parte de estudar literatura. Só que essa herança dessa veia punk, eu acho que é uma coisa que se mantém na poesia. E eu acho que tem que se manter. Esse espírito, cara, né? Esse espírito... Na melhor definição dessa veia punk, dessa veia de você pegar, olhar as coisas e ter essa capacidade de se indignar. Eu acho que o poeta não pode estar desassociado disso, cara. Ele tem que ter essa veia punk de se indignar
e falar, não, eu vou fazer alguma coisa para transformar essa merda toda que está acontecendo. E esse espírito punk também eu carrego até hoje. O próprio Sala de Leitura tem esse caráter, assim, Exato. né? Se a gente for esperar as condições ideais para fazer qualquer coisa, a gente não faz nada nunca, né, cara? Porque a gente nunca vai estar nas condições ideais, né? Não. Então a gente tem que levantar e fazer mesmo, né? E aí a gente vai aprendendo durante o processo, e o aprendizado que mais vale a pena é esse, né? E tá feito. Tem um poema aí, que eu não me lembro o nome agora. Não fala, leia pra gente. Ele fala, ser poeta por teimosia. Sim. Tá entendendo? Quando todas as condições servem, não, você não pode fazer parte disso, porque isso, não. Eu acho muito, isso se aproxima com o que acontece na periferia. Por exemplo, no Sarau da Guilhermina. Você pega um moleque e fala, pô, ele tá ali fazendo poesia, cara, e ele tá fazendo isso por teimosia e pra irritar mesmo, né? Eu acho que é isso. É uma palavra que eu gosto muito, é a palavra resistência, né? Resistência, né, cara? A gente tá ali no dia a dia, é resistência, a gente tá na poesia, resistência, a gente tá na educação, né? Isso, a gente é marcado pela resistência mesmo, né? Pela teimosia de estar ali. Eu acho a palavra teimosia que é muito apropriada. Porque demonstra mesmo aquela... Porque assim, cara, se você pegar a poesia de outras épocas, né, se você pegar a poesia de alguns anos anteriores, sempre foi, né, se você pegar, por exemplo, final do século XIX, pegar o romantismo aqui no Brasil, você vai ver que a poesia era a exclusividade de uma elite, né, cara? Quem produzia poesia, quem viajava para a Europa, quem tinha acesso ao conhecimento. E eu acho que não. E a respeito disso, da poesia tirada do cotidiano, tem um poema aqui, Poeta Cotidiano, que fala dessa situação aí que você falou, da teimosia, que a gente estava comentando sobre a teimosia. Retiro a matéria da poesia de cada pedaço da vida, da minha vida, esta vida, não outra imaginada, mas a vida real e possível. Esta que tenho e considero, esta cheia de deveres, esta de homem comum, este que dorme e sonha. Não há nenhum disfarce, só a realidade estendida em nuvens de pensamentos. Em desejo secreto de ser alguma coisa além do óbvio, ser poeta por teimosia, ser por resistência curioso e fazer das palavras que amo mundos dentro do mundo. É isso, é a teimosia, a resistência e a questão de colocar em pauta o inverso, né? Que é aquilo que está escondido, né, cara? Aquilo que está obrigatoriamente restrito a não ter voz. Então acho que é isso, a questão de dar voz a quem não tem, é mais ou menos isso, a questão do inverso. E a gente estava conversando antes de começar, você falou que é bastante influenciado, né? Que você tem um trabalho artístico também, né? Tem. Gosta de desenhar, de pintar? Tem, então, assim, tem um poema que fala sobre um quadro do Lazar Segal, que chama Paisagem Brasileira. E eu gosto muito dessa relação entre poesia e artes plásticas, especificamente a pintura. Eu acho que são complementares também, né? Eu não consigo ver de uma forma diferente. Porque o discurso poético ele é muito próximo, no meu ponto de vista, do discurso pictórico. Porque existe a questão da imagem poética, né? Você vai lendo um poema e você vai criando imagens a respeito daquilo. E a pintura, não só a pintura, mas também com o meu atrito com outros poetas, o Henri Matisse, o pintor fauvista, ele falava assim, que ele se inspirava em outros pintores, ele visitava museus e declaradamente ele assumia essa postura de que, sim, eu sou influenciado. Acho que negar essa influência é
não é assim sincero, né? Então, para ser sincero, falar, não, eu realmente sou influenciado por outros pintores. E eu realmente, declaradamente, sem vergonha nenhuma, sou influenciado por outros poetas. Porque o que eu mais fiz nesse tempo todo foi ler Drummond, Bandeira. Tem bastante Bandeira, Drummond. Pessoa. Então, eu acho que uma coisa é você ter consciência da influência e admitir essa influência. E colocar isso até em poemas. O Tarso, voltando a falar, ele fala disso. Ele fala que o trato com outros poetas, ele acaba criando uma poesia nova. Não se trata de você, porque assim, influência não é plágio. Sim. Né? Então eu nunca tive a intenção de plagiar nenhum poeta. Né? Acho que até nem sei se eu conseguiria. Né? Porque como que se plagia Drummond? E pra quê também? E pra quê? Né? Você vai dizer o que eu já disse. Não é nesse sentido, é no sentido de fazer um poema. Mas criar intertextualidade, diálogos, né? Criar ali um veio de conversa, de comunicação. Né? Porque assim, o que a impressão que esses poetas causaram em mim, essa impressão acaba se transmutando em poemas que eu crio, mas nunca, jamais teria a intenção de falar, vou escrever como Bandeira escrevia, ou vou escrever como Drummond escrevia. Não é isso. Inclusive, quando eu declaro isso no livro, quando eu deixo claro que eu tenho essa influência, eu acho que justamente eu contribuo para não parecer plágio. Eu simplesmente mostro que essas influências são fortes e que elas aparecem na minha poesia declaradamente. Então eu acho isso interessante. Quer ver? Eu acho que já dá para a gente escolher um poema aqui que tem isso declaradamente. É um dos primeiros aqui, vai ficar fácil de achar. Quer ver? Que é Fernando Pessoa. É um poema, pode ler? Sim. Chama Zen Cairismo. Que fala, parece o claro o que sentido devolve. E ainda em muito o que o esforço cria, o pensamento como em caeiro. Pensamento que suja e esconde o que antes se via. E aí eu coloquei um verso do Alberto Caeiro, pensar é estar doente dos olhos. O que me motivou a escrever esse poema foi a leitura de um poema do Alberto Caeiro, que é aquela história de que o pensar é estar doente dos olhos. De que quando você pensa o objeto, você perde o objeto e se restringe ao pensamento sobre o objeto. A questão... Por que eu coloquei Zen Cairismo? Porque eu também tenho uma ligação muito grande com o budismo desde sempre. E o Zen, ele tem a ver com essa ausência do pensamento. E eu já estudei, já fiz pesquisas a respeito do Alberto Caeiro, que falavam sobre essa semelhança com o Zen budismo. Não sei se você já viu a ligação. Não, essa não. Tem uma ligação, porque a meditação Zen budista, ela fala da importância do não pensamento. Então, quando você se foca diante de um objeto de observação e você não pensa sobre ele, porque o pensamento ele faz com que você perca a sensação imediata do objeto. E existe mesmo essa ligação entre o heterônimo do Alberto Caeiro e o Zen budismo. Mais de uma vez isso já foi não sabia não. Mas eu sei que a proposta do Alberto Caeiro é essa mesmo, né? Assim, tem até um poema dele que ele fala, né? Quando eu penso, acho que deve ser o mesmo poema, né? Quando eu penso numa flor, eu vivencio a flor, né? Eu cheiro a flor, eu toco a flor, né? Exato. É mais do que a análise, vamos dizer assim. Mas é bem isso também. É transformar ali o pensamento em concretude, né? Pensar é tornar concreto, não abstrato, né? Essa é a proposta. Né? Exato. É isso. Isso é fenomenal. É isso. Então, mais uma vez, um brinde à sua poesia. Um brinde à nossa poesia.
o pano preto da lei. Esse homem sentado é quase uma criança. Seus olhos, mesmo cheios de cobiça, são olhos de criança. Como treme e gesticula e parece alguém doente. Seus braços e pernas, brancos e delgados, se movem como criança. Mas sua toga austera e sua libidinosa razão expurgam putrefarias, acordos e solenidades, embustes e negociatas e meritórias barganhas. No entanto, ele segue o engodo e engorda as parasitas intestinais de sua lânguida barriga sob o pano preto da lei.